Ele só deu uma ordem: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Então a salvação é pelo crer nele. É hora de nós divulgarmos, gente. O negócio não é complexo, não. Eu vou fazer 7 pregações seguidas sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Cada domingo que eu pregar, eu vou falar de uma igreja que tem muito ensinamento para nós. Eu vou começar hoje com a primeira igreja, que é Éfeso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Éfeso. Eu tive a oportunidade de conhecer essa região. É linda essa região. Uma região muito... ali era a abertura para a Ásia Menor. Essa região era a capital da Ásia Menor, Éfeso, cidade que tinha o melhor porto da época. Então, importação, exportação, transporte, navios, tudo era por lá. Era muito próspera essa região. Então, essa capital, Éfeso, capital da Ásia Menor. Paulo, quando esteve preso em Roma, ele fez essa carta de Éfeso aos Efésios, né? Foi de lá que ele estava preso 2 anos, ficou preso em Roma, ele escreveu essa carta. E Éfeso tinha 200.000 pessoas, era a população dessa cidade, capital da Ásia Menor. Então, nessa cidade eu tive a oportunidade de conhecer um teatro, o Teatro de Éfeso. Hoje é ruína, já vou explicar por quê. Olha só, Deus transformou em ruína essa cidade. E a igreja, as duas coisas se transformaram em ruína. Veja só, já vamos falar, isso aqui é muito interessante. Não é? 24.000 habitantes, não é? Já falei do porto. E o teatro, lá tinha o templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, da deusa Diana dos Efésios. Ih, rapaz, isso dava um comércio, um lucro, que Paulo se meteu numa fria, né? Ele falava sempre desse momento que ele passou com as feras. Está falando disso, para pegarem Paulo, o apóstolo São Paulo. Então, tinha um teatro que cabia, sabe quantas pessoas cabia no teatro? Ainda cabe, o teatro está lá, 24.000 pessoas. 24.000 pessoas é quase um estádio de futebol, gente. 24.000 pessoas é a lotação desse teatro, onde era uma região de turismo imenso, não é? Teatro, era uma região que se adorava o imperador de Roma, César era adorado lá. Havia uma perseguição muito grande quando falavam de Jesus, não é? E não de César. Aí perseguição muito grande existia, né, aos cristãos que não adoravam o imperador. E essa igreja era fiel. Aí que vocês vão entender, mas pera lá, gente. Essa igreja com essa fidelidade toda, nós já vamos ver o que aconteceu, como Deus às vezes é diferente do que a gente pensa. A gente formula muito, e hoje em dia eu vejo muito, cara, eu acho. Não, irmão, veja o que a Bíblia fala. Não vai atrás do eu acho. Porque você vai ver nessa igreja coisas assim. Vamos ler o que diz Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ele está falando durante o reinado de Domiciano. Domiciano foi pior do que Nero. Ele mandou prender João, o último dos apóstolos. Mandou prender. Foi desterrado para a ilha de Patmos, lá no mar Egeu, não é? Fronteira com o mar Mediterrâneo, com o mar Negro,
estava lá a ilha de Patmos, a memorável ilha de Patmos, e João lá esperando, preso, esperando. Ele não sabia de nada, ele estava preso, esperando uma mensagem que Jesus ia dar para ele, e a aparição de Jesus para ele. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, esse anjo da igreja tem duas teorias, gente. Uma que diz que são anjos ministradores para as igrejas. Outros dizem que são os líderes, principalmente os pastores das igrejas, que recebem as mensagens, não é, oriundas de Deus. Vocês que lideram células estão recebendo também, não é? Eu gosto muito de incluir o corpo de Cristo, liderado com uma liderança um pouco maior pelos pastores. Sim, a liderança é coisa importantíssima, o líder maior, onde a gente vai obedecer, mas também não podemos deixar de dar ênfase a quem lidera, os líderes do corpo de Cristo. É um corpo bem ajustado, tem que ser um corpo bem ajustado. A igreja, certo? Muito bem. Então, Jesus apareceu para ele e disse: escreve, João, o que tu vai mandar para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, durante os 2000 anos, elas representam todas as igrejas. Ela tinha a forma de um círculo, representando todas as igrejas do mundo todo, durante todos esses 2000 anos. Escreve o que eles têm que saber. Eles têm que saber isso aqui. Cada mensagem eles têm que saber. Eles têm que saber por que para mim Filadélfia não tem defeito, nem Esmirna. Eles têm que saber por que Laodiceia não tem uma coisa que eu elogio. Nada, Laodiceia. Essa é porque os laodiceanos se achavam, não é? Todo mundo, se fosse Laodiceia hoje em dia, todo mundo dizia: eu sou da igreja de Laodiceia. Olha aí, está vendo? E tem 4 igrejas que tem elogios e tem críticas, inclusive Éfeso. Nós vamos falar Éfeso, Tiatira, Pérgamo e mais a Sardes. Essas têm críticas e têm coisas boas. Então, é importante que a gente entenda, porque isso vai dar para nós muito conhecimento, muita luz, muitas decisões, que muitas das vezes você não sabe tomar. Muito bem, escreve João. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros. As 7 estrelas, para alguns, representam anjos ministradores que cuidam da igreja do Senhor, que ele pessoalmente ministra, mas também tem anjos ministradores. Outros dizem: não, são os responsáveis pela igreja, são aqueles que respondem pela igreja, são homens, líderes, pastores que respondem pelo funcionamento da igreja, são responsáveis diante de mim. Ai daqueles que falharem. Olha, essa advertência é muito grande aos pastores. Hoje a gente vê muitas falhas, nós já vamos falar disso aqui tudo. Muito bem. Porém, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ele é que segura nas nossas mãos e nos conserva, gente. É Jesus. Sem ele nada podeis fazer. Ele nos conserva, ele segura na sua mão, ele nos detém, ele nos limita, ele nos guarda, ele nos abençoa. As portas do inferno não prevalecerão sobre minha igreja, porque eu é que seguro as 7 estrelas, e eu ando no meio do candeeiro. O que é candeeiro, gente? O que é candeeiro? Candeeiro ilumina, não é? Eu ando no meio de quem ilumina, que são as igrejas.
eu ando, repara como ele bota aqui, ele não está parado no meio, eu estou andando no meio do candeeiro, eu estou vendo, orientando, disciplinando, ministrando, cuidando, abençoando, restaurando. Isso é importante, gente. Você não temas, por isso que ele dizia, não temas, gente. Eu é que seguro. E essa palavra no original não é como eu estou segurando esse microfone aqui, ó. Ele está todo lá de fora da minha mão. É segurando uma chave. Essa palavra no grego tem, é diferente do português. Mas esse segurando é segurar uma chave. Está toda dentro da minha mão. Ninguém vê a chave. Eu detenho, eu seguro, eu guardo. Ninguém toca nela, não é? Então é muito interessante nós entendermos essas coisas todas. Eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Por quê? Porque tem Deus nessa igreja, tem Deus na vida dos que fazem parte. Ouro simboliza Deus. A gente tem que entender numerologia bíblica e algumas representações que são de grande importância, inclusive o ouro representa sempre Deus, trono de Deus, Deus. Então ele é quem segura. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Gente, é muito importante as obras. É muito importante. Mas primeiro que salvação não vem por obras. A obra, ela vai resultar da salvação, né? Conheço as tuas obras, tendo tanto o teu labor, ele não bota trabalhinho, trabalho, é labor, é um trabalho inusitado, é um trabalho exaustivo, labor, é trabalho que cansa, que não sossega. Essa igreja de Éfeso, ela era assim. Ela era de um trabalho, de uma abnegação tremenda. Depois você vai dizer, mas gente, então por que essa igreja fracassou? Porque hoje nem ela existe mais. Roma está lá, a igreja de Roma, e ela não está. É uma coisa para a gente meditar. A Bíblia meditando, ela é linda, a Bíblia. Você vai entender as revelações de Deus pela palavra. E não Deus me disse, né? Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança. Perseverança, sabe o que é perseverança? Eu vou sofrer por aquilo. Perseverança implica em preço a pagar por isso. Isso é perseverança. Perseverar é isso. Eu estou sofrendo por aquilo. Estou pagando um preço por aquilo. Eu não sei mais como resistir, mas eu vou resistir para alcançar determinado objetivo. Metas. Você perseverar. Eles eram perseverantes também. Exaustivos trabalhadores na obra de Deus e perseverantes. E que não pode suportar homens maus. Homem maus para a Bíblia, sabe que era? Apóstolos, pregadores do que não é bíblico. Isso aqui era homem maus para ele. E eu destruí rebanhos. Paulo faz questão de falar, ao se despedir dos líderes de Éfeso, que ele não iria mais voltar, Atos 20, 28 e 29, chorando na praia, que não iria mais vê-los. Passou 3 anos lá. Sei que na minha ausência vão surgir aqui em Éfeso homens como lobos para devorar vocês, para devorar a liderança, para pregar coisas más, sair da verdade que é Cristo. Jesus também falou que disse, olha, eles vêm como lobos vestidos de ovelhas. Jesus também chamou a atenção para isso, lá em Mateus capítulo 7. Então, realmente eles vêm disfarçados
como ovelhas, mas são lobos para causar um grande prejuízo para o rebanho do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado com essas presenças dessas pessoas que às vezes não é má intenção, mas gostam de coisas erradas. Gosto de pregar o que não está certo. Então nós precisamos vigiar e orar, né? Muito bem. Então a igreja de Éfeso não suportava essas pessoas, ela tirava, mandava embora. Ela era altamente vigilante contra os falsos pregadores, contra os falsos apóstolos, contra esses profetas que estão nas igrejas ministrando o que sentem, o que acham, o que o ouvido coça. Eles estão soltinhos às vezes. A igreja de Éfeso não suportava esses caras. E Jesus ele diz: muito bem, gostei, não aceitem. Olha só, não suportam homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. E se declaram apóstolos. Paulo em Corinto teve esse problema também, uma porção de gente surgindo lá como apóstolo. Paulo, a segunda carta de Paulo, ele bota para quebrar, se colocando como apóstolos na igreja, pregando tudo que não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e vocês não aceitam. Gostei. Olha, elogios tremendo para essa igreja, gente, que Jesus faz. Poxa, essa igreja aqui é espetacular. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Muito bem. E os achastes, olha, mentirosos. Os Efésios, a igreja de Éfeso diz, são mentirosos. Os achaste, são mentirosos. Muito bem. Deixa eu ver alguma coisa que eu andei colocando aqui. Não é? Paulo passou 2 anos em Éfeso, depois ele foi lá para Jerusalém, depois foi mandado para Cesareia, onde ficou preso 2 anos também em Cesareia. Depois ele foi para Roma, onde ficou 2 anos preso em Roma. Uma trajetória aqui interessante. E aí ele mandou Timóteo ser pastor da igreja só curiosidade, né? Para a igreja de Éfeso. Ele mandou, e depois, por último, ele mandou João. João foi solto depois, morreu velhinho. E a epístola de João é só amor. Por isso que Jesus amava ele. Filhinha, essa é a frase dele, né? Ele gostava de dizer, chegava velhinho lá em Éfeso: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Interessante essas coisas aqui, não é? Então, essa igreja, não é? Jesus escreve e dá ênfase que eles eram fiéis na doutrina. Eles eram fiéis na doutrina. Você observa que é importantíssima a fidelidade à doutrina. É muito importante, mas não é só isso. Porque com fidelidade doutrinária tremenda, tu pode tornar um cara chato, árido. Sabe que tem gente que cheio de doutrina e está certo, a pessoa diz assim, mas cuidado com a aridez. Eles se tornaram áridos. Sabe por quê? Foram muito perseguidos. Com essa doutrina, eles foram muito perseguidos. A igreja permanecia fiel na doutrina. Eu já vou adiantando aqui, mas Jesus
Diz, mas vocês esfriaram o amor. Aí não passa comigo. Olha, estão entendendo bem, gente? Não é diferente do que a gente pensa. Poxa, fiéis na doutrina, coisa importante, coisa que eu mais falo. Gente, vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender. Aprendendo, tu vai aprender mais sobre Deus, vai conhecer mais Deus. Agora, cuidado com esse equilíbrio, não é? Cuidado com esse equilíbrio. A fidelidade na doutrina, a rigidez doutrinária e mais a perseguição que a igreja sofre, eles endureceram muito o coração, esfriaram nada. E Paulo, lá quando tu lê a carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz, eu amo vocês pela maneira como vocês amam. Eita! Quer dizer, a carta de São Paulo aos Efésios, Paulo estava maravilhado com eles, com o amor que eles tinham. Chega bem aqui, lá adiante, cadê o primeiro amor? Acabou o primeiro amor, esfriaram o primeiro amor. Se mantém fiéis na doutrina, perseverantes na doutrina, não aceitam o pecado na igreja. Outra coisa importante, vamos ver aqui. Eles não aceitam as obras dos nicolaítas. Já vou falar aqui um pouquinho sobre essas obras dos nicolaítas. Não aceitam pecados na igreja. Outra coisa importantíssima que eles tinham, eles eram rigorosíssimos em relação ao pecado. Queriam uma igreja santa. Poxa, muita coisa boa, né? Essa igreja tinha, está vendo? Vamos lá, deixa eu continuar. Agora veja só, versículo 3. E tens perseverança. Nós já falamos aqui da perseverança, né? Olha, ele vai dizer logo em seguida, e suportais provas por causa do meu nome. Vocês dão a vida por mim. Poxa, essa igreja, hein? Vocês suportam coisas incríveis por mim. Por isso é que eu aprecio vocês. Esses elementos que a igreja tem, que para mim valem muito. Agora está faltando uma coisa que não tem para mim. Não tem, eu não aceito. Não aceito em hipótese. Às vezes, meu irmão, na família não tem isso aí. Cadê o amor? Cadê o amor, rapaz? Eu vejo às vezes, irmãos, a gente tem que falar em família, né? Irmão, mas cadê o amor? Briga para lá, briga para cá, quem é a culpa? Acaba com esse negócio, meu irmão. Cadê o amor? Ah, mas eu estou na igreja, eu estou na célula, eu estou não sei onde. Mas, meu irmão, cadê o amor? Não vai agradar a Deus. Não vai agradar a Deus. Deus é amor. Olha, se Ele é amor, e nós vamos lá para o amor máximo. O amor. Como é que está faltando o amor? No teu lar, na tua vida com os filhos. A filha esperando o amor do pai, o pai árido, né? Árido, doutrinário, às vezes nem é doutrina cristã, é uma doutrina de formação boa, familiar e tal, moral, ética, mas não tem amor. Tem um versículo na Bíblia, 1 Coríntios 13, você pode falar todas as línguas do mundo, dos anjos, dos homens, você pode conhecer todos os mistérios, não, da ciência, você pode dar tudo que tu tem, vende e dar aos pobres, você pode dar teu corpo a ser queimado vivo, mas se não tiver amor, nada disso serve. É como lata batendo em lata no meu ouvido, é como latão batendo em latão no ouvido de Deus, incomoda Deus. Ele está dizendo isso me incomoda, está me incomodando, rapaz, depois de tudo isso, Deus, depois de tudo isso, está te incomodando, está me incomodando, tu faz tudo isso por mim, mas não tem amor, é como lata batendo em lata,
retina, um ouvido que não me agrada. Nada serve, nada serve. Esse versículo é muito forte, gente. É muito forte. Preste atenção para esse versículo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu gosto muito desse versículo. Eu coloquei aqui, que eu amo esse versículo. 13, de 1 a 3. Anote para vocês. Se não tiver amor, nada. Pode dar tudo que tu tens aos pobres, dar teu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É muito forte esse versículo. Muito bem. Tenho, porém, então Jesus já diz: olha, eu tenho coisas lindas, maravilhosas de vocês. Não aceitam pecado na igreja. Não aceitam a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas, sabe o que os nicolaítas faziam? Os nicolaítas queriam viver, adaptar o mundo à igreja. A igreja de Éfeso não aceitava de jeito nenhum. Sabe, dar um jeitinho para adaptar o mundo na igreja? Molda, vamos moldar, vamos largar de excessos. Tem gente que gosta dessas coisas. As obras dos nicolaítas. As obras dos nicolaítas também tem, pela terminologia da palavra laíta e nico, também, pastor, que tudo é ele só. Posso. Os outros não têm o Espírito Santo. Eu vou escutar vocês falarem. Eu vou sentir a igreja falando. Eu vou liderar, mas prestando atenção. O que estão dizendo? O que estão falando? Porque o nicolaíta, o pastor, ele é ungidão. Tem até um ditado lá nas igrejas em cela, uns são, outros não são. Quer dizer, uns têm unção, outros não têm. Uns são, outros não são. Tem esse ditado lá, o pessoal da igreja em cela, lá em São Paulo. Uns são, outros não são. Todos são, gente. Todos são. Então ainda não se converteu. É outra história. Então esse aí ainda precisa se converter. Não é? Fora isso, vamos conversar com o líder da cela, amá-lo. O amor está... Se tiver amor, não vai ter problema, gente. Não vai ter problema. Vai ser uma igreja unida, uma igreja com todos falando, todos na célula opinando, cuidando uns dos outros, se amando, acrescentando ao sermão, dando opiniões lindas. Vai ser uma célula gostosa, não é? E na frente vai estar um cara que escuta, que cuida, um cara que presta atenção no que a igreja sente, o que a igreja está precisando, abençoando sempre, não é? E sendo abençoado, em vez de ser ele que é o manda-chuva, ele que é o todo inspirado. Tem gente que é o todo inspirado. Não. Então isso também tem a ver com a obra dos nicolaítas. Aí daí veio o clericalismo. O que é o clericalismo? São os clérigos, eles que mandavam em tudo. Até hoje tem as igrejas clericais. Lá vem, e às vezes as roupas são roupas, não é? São roupas clericais mesmo. Eles lá é que mandam, é o clero, é o baixo clero, é o grande, sei lá. Então não é isso que Jesus deixou, que São Pedro fala em 2,9, 1 Pedro 2,9, deixou o corpo de Cristo como sacerdote do Deus vivo, cada membro um ministro, cada membro um ministro. Cada um de vocês é um ministro, gente. Cadê teu ministério da tua casa? Começa na casa, começa na família, passa para a célula, com amor, com decência, com intimidade, carinho, não é? Com ética, com moral, tudo isso faz parte, né? Mas cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro. Essa é a igreja do Novo Testamento, gente. Essa é a igreja do Novo Testamento. Muito bem, vamos lá. Que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou o teu primeiro amor. Poxa, um negócio aqui muito forte.
Aí o que o Senhor dá o conselho? Qual é o conselho que Ele dá? Para quem abandona o seu primeiro amor. No começo, era uma bênção. Você era uma bênção. No começo, você está cheio de amor por Cristo. Amém por isso. Depois, viram clericais, ou viram religiosos, ou se enchem de espiritualidades, ou começam a ouvir uma opção de coisa, saem daquilo que era realmente no começo. Então, Jesus disse para João assim: lembra-te do pecado? Não, ele não diz isso não. Lembra de te arrepender? Ele não diz também isso não. Lembra-te de onde caíste. Para pegar um exemplo aqui, eu gosto muito de dar um exemplo para a gente entender. Lembra-te de onde caíste. Onde caíste? Onde foi que tu caíste? Onde foi que tu caíste? O filho pródigo se lembrou da casa do pai. Ali que foi a queda dele. Não foi quando ele estava com a prostituta aqui, não. Tendo pecado com a prostituta, com essa prostituta, gastando o dinheiro do pai, da herança. Não foi aqui. Não foi aqui que Jesus mandou ele se lembrar. Não estou dizendo que aqui não está erros e mais erros. Não estou analisando. Mas lembra-te onde... Aí se lembrou da casa do pai dele. Lá que eu caí. Lá que eu pedi minha herança. Lá que eu pedi que meu pai me desse o que não era para dar. Isso é pecado gravíssimo. Eu não podia ter feito aquilo, pois eu me lembro e vou voltar. Aí vem a segunda parte. Primeira coisa é isso aí. Lembra de onde caiu. De onde é que tu caíste? Lembra da tua família, por exemplo. Onde é que tu caíste? Qual foi o dia que tu caíste? Depois tu vai te arrepender. Mas lembra de onde caíste. Comecei a não me relacionar bem mais com as pessoas. Comecei a tratar minha mulher, não era mais como eu tratava. Antigamente eu elogiava, eu tratava ela com tanto carinho, com tanto amor. Hoje não sai mais uma palavra de ânimo para ela. Lembra-te de onde caíste. Aí vem a segunda parte, e te arrepende. E volta à prática do primeiro amor. Mas a primeira coisa tem esses passos. Primeira coisa tem esses passos. Esses passos são muito importantes. Então, o noivo, a igreja a igreja é a noiva, né? Então, ele vai se lembrar do local onde ele caiu, né? A palavra de Deus manda que se arrependa. Vamos continuar aqui a leitura. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Qual é a obra? Todo mundo diz, pastor, a minha obra, eu não estou dizendo que não seja importante, ninguém está dizendo que não é importante, às vezes você confunde as coisas. Não estou dizendo que não é importante você ajudar o próximo, você meter a mão no bolso, oferta, dízimo, tudo isso é importante, gente, é o que a gente prega aqui. Mas ele está dando ênfase, lembra-te a prática da primeira obra. Qual é a obra? Amar. Amor. A obra, lembra-te da primeira, que é o amor. Ele não está tirando o foco, não. Veja só como é lindo, né? Jesus não está tirando o foco. Deus é amor, gente. Deus é amor. A gente não pode tirar o foco. Lembra-te a prática das primeiras obras. Se o amor resulta num relacionamento muito melhor com a esposa, é óbvio que vai resultar. É óbvio que vai resultar com os filhos. Lógico. Em ser fiel a Deus nos dízimos, lógico, vai resultar lá adiante também. Mas o amor é a válvula, é a impulsão,
é o coração das coisas, é que impulsiona, é o amor, é através dele. Nós vamos viver para toda a eternidade dentro de um lugar de amor profundo, gente, de amor profundo. É ali que nós vamos viver, é ali que nós vamos viver. O amor é luz, sem amor vira trevas, vira trevas. Ela já pensou uma igreja em trevas? Não tem amor. Já pensou uma família em trevas? Não tem amor. Uma sociedade, você faz uma sociedade com alguém, daqui a pouco está trevas. Lá brigaram, porque falta amor, cada um quer ganhar mais do que o outro, né? Muito bem. Agora veja só o que Jesus vai dizer aqui, olha, volta à prática das primeiras obras. Se tu não fizer isso, venho e te moverei, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que ele está dizendo com isso? Vem, faz isso que eu estou mandando, senão eu vou remover o candeeiro. Eu vou tirar de ti, sabe o quê? A luz. Ele não está dizendo que tu vai perder a salvação, não. Eu vejo muita gente dizendo essa bobagem. Pastor, vai remover o candeeiro, pronto, vou para o inferno. Ele não está dizendo isso. Rapaz. Candeeiro é luz. Ele vai tirar a luz, tu vai ficar sem luz. Como é que tu vai pregar? 3 amigos. Como é que tu vai convidar uma pessoa sem luz? Como é que tu vai orientar teus filhos sem luz? Como é que tu vai, tua célula na tua mão como líder, sem luz? Ele removeu de Éfeso, que não voltou ao primeiro amor, a cidade foi destruída, a igreja foi destruída, a igreja de Éfeso. Pastor, com tanta coisa linda, com tanta coisa linda, mas faltou o amor. Faltou o amor. Deus não quer, Deus é amor. Deus não quer saber disso. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse na cruz por nós. E a gente não valoriza a cruz. A gente não valoriza, a gente quer a coroa, a gente não quer o sacrifício. Jesus foi para o sacrifício para depois ser coroado. A gente quer sermão que a gente possa tragar para nós. A gente não quer ouvir a verdade. A gente quer consumir sermão e não se aconselhar com sermão. Então a gente precisa, não é? Eu até coloquei aqui algumas coisas. A gente quer, Deus está mais interessado no amor por Ele do que no trabalho dele. Anotei aqui, o trabalho de Deus não pode tomar o lugar dele. Não pode, o trabalho para Deus, tem gente que vive se vangloriando no trabalho. Meu irmão, ele não pode ocupar o lugar de Deus. Isso é importante, gente. O lugar dele nas nossas vidas. Sem amor, nosso trabalho, nossos dons, nossa teologia, nossos conhecimentos, não tem nenhum valor para Deus. Sem amor. Abandonamos também o nosso primeiro amor quando substituímos o nosso amor por Jesus, pelo zelo religioso. Os fariseus tudo para ele era o zelo religioso. Jesus apareceu, não reconheceram Jesus como o Messias. Eles eram tão preocupados com Jesus, o Messias. O Messias aparece, vai embora e eles não reconheceram. Tal era o zelo religioso que eles tinham. Defendemos nossa fé, nossa doutrina, estamos prontos a sofrermos ou morrermos pelas nossas convicções por Jesus, mas não nos deleitamos nele, não sentimos prazer nele. Isso aí que ele está vendo. Poxa, eu sinto tanto prazer. Sabe por quê, gente? Jesus busca um bando de trabalhador para ele, é isso aí? Vocês definem? Jesus está vindo buscar um bando de gente zelosa para ele, é isso que vocês definem?
Ou vocês definem que ele está buscando um bando de gente que trabalha exaustivamente? Quem é que Jesus está vindo buscar? Quem é que pode me responder? Hein? A noiva. Que noiva é essa? O que a noiva tem mais de lindo na noiva? Te lembra da noite de núpcia? A noite de núpcia é o amor. É ou não é? Ou não? Ela vai chegar lá no quarto, lá na hora, tira o véu de noiva e começa a arrumar um apartamento. Pô, o cara vai dizer, por que eu casei com essa mulher, rapaz? Não tem nada do que eu quero. Tem nada do que quer. Imagina uma esposa que o marido, no começo, ótimo, mas depois chega em casa, ela está arrumando casa, só está cuidando do filho. Tudo isso é importante. Fazendo comida para ele, faz aquilo outro, mas não tem amor. Ele não sente prazer no amor dela por ele. Está decepcionado. Daqui a pouco ele está olhando para outra. Mulher não, mas homem, daqui a pouco ele está olhando para outra mulher. Ah, mas minha mulher é o máximo, ela trabalha em casa, ela faz tudo, é tudo limpo, é tudo. Minha mulher, ela chega em casa, ela está banhada, cheirosa, que eu me aproximo dela, ela está cheirosa, dando as costas, arrumando as coisas. É horrível, né? É horrível, não é horrível? Daqui a pouco ele está olhando para outra, meu irmão. Isso é verdade. Está de olho em outra já, que vai lhe dar carinho. O noivo quer carinho, quer o deleite, quer amor. Jesus está vindo buscar a noiva, não está vindo buscar trabalhador, não. É importante, sim, muito. Não estou dizendo que não é importante fazer a obra de Deus. Marta foi fazendo almoço para Jesus, ela veio reclamar. Ah, Jesus, não, peraí, Marta. Eu estou gostando muito mais aqui de Maria aos meus pés. Estou dizendo que tu não tem importância para mim? Tem. Porém, ela escolheu a melhor parte. Fica aí. Não vem inventar evangelho errado para cima de mim, não. Jesus só faltou dizer isso para ela. Muito bem. Então, gente, olha. Lembra-te, pois, de onde caí. Nós já vimos isso aqui, não é? Moverei o seu lugar, o teu candeeiro. Tu não vai ter luz para nada. Aí, o que adianta ser crente? Adianta. Tu é crente, tu vai ser salvo, mas teus filhos estão no mundo. Tua mulher, o divórcio está pronto já para... Tu já está com uma mulher lá fora, já está com um amante. Não tem luz, essa casa não tem luz, essa família não tem luz, a vida financeira não tem luz, daqui a pouco não dá nada lucro no negócio dele. Tem lucro nenhum, não tem luz. Ele vem e remove o candeeiro, tira a luz, ele tira a luz. Caso não se arrependa e não volte à prática do primeiro amor. Eu quero deleite, eu quero ser amado. Eu quero que vocês me escutem, me tenham aconchego comigo. Eu amei vocês de tal maneira que dei minha vida por vocês, e vocês não pensam em me amar. É mais ou menos isso, gente. É mais ou menos isso, que é muito importante. Então, o noivo oferece essa chance de um recomeço. O noivo oferece a chance de um recomeço. Aí Jesus chama atenção ao arrependimento para a volta da primeira obra, que é o amor. Volta à prática do primeiro amor. Se não virei a ti, removerei o teu candeeiro. Não é? O candeeiro é feito para brilhar, para brilhar. Então Jesus quer que a gente brilhe lá fora, o mundo em trevas, e a gente não brilha nada. O que está vendo com a igreja do Senhor? Está preocupada com isso, com aquilo? Ela tem que brilhar lá fora, rapaz. Lá aquele negócio de Bolsonaro e Lula, isso não leva para nada. Lá tu vota em quem tu quiseres. Cada um tem o direito de votar em quem quer. Mas nós temos que brilhar essa luz lá fora, para todo mundo lá fora. Todo mundo lá fora tem que sentir esse brilho, não é? O Senhor, tem uma coisa que eu anotei aqui, nós refletimos uma luz que vem de Jesus, nós não temos luz própria. Então você não tem luz, porque você não ama, com Ele não vai ter luz. Outra coisa que
Muitas igrejas estão sendo transformadas em museus. Na Europa tudo é museu hoje em dia. Ou então é um templo só para turista olhar a beleza, a suntuosidade. Não tem nada a ver mais espiritual, não é? E ele está continuamente julgando, e o julgamento, o juízo começa pela igreja do Senhor. Depois é que vem o juízo para o mundo. O juízo, São Pedro diz que começa por nós. É outra coisa importante aqui, não é? Então, vamos continuar aqui a nossa pequena leitura para a gente terminar, para Jean vir cantar conosco uma música aqui. Então, tens a teu favor que odeia as obras do pecado na igreja. Ele torna a dizer aqui, os quais, Jesus diz, eu também odeio a prática do pecado na igreja. Está aqui no verso de número 6. Vocês odeiam o pecado, eu também odeio. Jesus torna a falar uma coisa aqui para eles, que Jesus gosta deles. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, quem tem ouvido aqui, gente? Ouvido espiritual. Não é esse ouvido aqui, não. Esse ouvido aqui, a gente ouve tanta coisa aí, rapaz. Eu escuto tanta coisa aí fora, e vocês também. Quem tem ouvido espiritual, ouve o que o Espírito Santo está falando para nós. Ao vencedor, veja só, naquela igreja tinha também pessoas. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A árvore da vida, o que aconteceu com a árvore da vida? Adão e Eva, quando caíram no pecado, o que Deus fez? Colocou ali uns anjos especiais, não é? Com espadas brilhantes, guardando o Éden, para ninguém comer da árvore da vida. A pessoa, meu irmão, se você tivesse comido da árvore da vida, se Adão tivesse comido da árvore da vida, o que iria acontecer? Adão, depois de pecado, comesse da árvore da vida, viver a vida toda com esse corpo aqui, cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de pensamentos negativos, o resto da vida, nós íamos viver com esse corpo aqui, que recebeu maldição. Esse corpo, nós vamos receber um corpo novo. Já pensaram? Deus diz, não deixa Adão comer dessa, não deixa, não pode. Eles vão comer da árvore da vida com o corpo glorioso. Então, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, no Éden, nós sabemos. E o que é essa árvore da vida? Que alimento é esse? É a vida no céu, é a vida com Deus, num amor profundo para toda a eternidade, com o corpo glorioso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, receba essa mensagem que João, Jesus está dando através do João, para todas nós, para todas as igrejas, em todas as épocas, para que nós aprendamos com eles, nas coisas boas, mas também saibamos corrigir as coisas erradas. Deus abençoe a todos.